No vídeo de hoje a gente vai aprender como a gente vai adicionar o nosso botão no nosso formulário e como a gente vai programar o botão com VBA. Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então é isso aí, a gente já está começando a nossa aula 06 do nosso mini curso de VBA. E hoje a gente vai falar sobre botões. Eu vou apresentar para vocês as aplicações que a gente tem do botão, quando usar e para que a gente vai usar cada uma dessas funções. Além disso, para a aplicação desses botões, a gente vai criar um pequeno formulário usando tudo aquilo que a gente já viu na nossa aula 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então essa aula, além de servir para a gente aprender mais uma ferramenta que é o botão, a gente vai usar para revisar tudo que a gente já viu no nosso curso até agora, beleza? Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, o meu nome é Igor, eu sou fundador aqui do Gênios do Excel e eu sou especialista em ajudar pessoas a se tornarem independentes no Excel. Isso significa que eu vou ajudar você a se tornar completamente independente aqui nessa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Só antes da gente partir para o nosso vídeo, já clica no botão de like aqui, já se inscreve e já atina o sininho das notificações, que é para o YouTube te notificar a cada vez que a gente lançar um vídeo novo. Sem contar, obviamente, que isso vai te ajudar a lembrar das nossas aulas diárias do nosso mini curso de VBA, que o YouTube vai te notificar. Bom, então nesse tempo que eu estava falando aqui, já deu tempo de você dar o like. Se você não deu, dá o like aqui. Sabe por que isso vai ajudar? Porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que você está gostando desse tipo de conteúdo que a gente está trazendo e assim ele vai te propor mais dos nossos vídeos. Sem contar que você vai ajudar o nosso canal a crescer e vai ajudar a gente a levar a nossa mensagem para mais gente. E só mais uma coisa, se você quer dicas diárias de Excel, segue a gente aqui no nosso Instagram, porque a gente coloca dicas diárias sobre Excel e VBA lá. Então, todo dia a gente coloca um vídeo no nosso Instagram, beleza? Então, chega de enrolação e vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, então aqui agora vamos passar para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai aplicar o nosso botão. Eu vou propor da gente fazer o seguinte aqui. Aqui a gente tem um banco de dados com dias e o quanto foi faturado no dia. Isso aqui pode ser o faturamento de uma empresa, por exemplo, o faturamento de venda de algum produto, por exemplo. E o que eu vou propor da gente fazer? Eu vou propor da gente criar um formulário. E aqui no formulário a gente vai colocar algumas coisas. A gente vai colocar uma caixinha, uma text box para o usuário digitar um número. E aqui nesse número a gente vai pedir para o usuário colocar quantos dias ele quer fazer a média. E que média que vai ser essa? Vamos supor, por exemplo, que ele quer fazer a média de faturamento dos 10 primeiros dias. Então ele vem cá e coloca 10. Se ele quiser fazer dos 5 primeiros dias, ele vem cá e coloca 5. Se ele quiser fazer de todos, ele vem cá e coloca 21, porque são o total de dias que a gente colocou no nosso banco de dados aqui, beleza? O que mais que a gente vai colocar nesse nosso formulário? A gente vai colocar uma segunda text box, e aqui nessa segunda text box a gente vai colocar um textozinho, igual a gente fez na aula passada, só que agora com essa variável de média que a gente vai calcular a partir do número de dias que o usuário vai decidir. Então aqui nessa segunda caixinha, a gente vai colocar uma mensagem assim: a média de faturamento nos tantos dias é D, e a gente vai colocar a média, beleza? E além disso, a gente vai colocar um botão aqui com o título calcular, que quando a gente clicar nesse botão, ele vai calcular essa média pra gente, e a gente vai colocar um segundo botão. E o que vai fazer esse segundo botão? Ele vai fechar o nosso formulário. Então, o primeiro botão vai chamar calcular, e o segundo botão vai chamar fechar. Beleza? E o que vai fazer o botão fechar? Ele vai fechar o nosso formulário. Beleza? Ficou claro? Então, bora lá construir esse nosso pequeno formulário usando o nosso botão e fazendo a nossa pequena revisão. Vamos lá aqui, ó, desenvolvedor, macro, e vamos colocar aqui agora, ó, aula 06. Criamos a nossa macro, beleza? Aqui deixa eu só arrumar aqui, pronto. Então vamos lá agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar o nosso formulário, né? Então vamos lá criar o nosso formulário. Mesma coisa de ontem, ó. Vem aqui nessa região, botão direito do mouse, inserir user form. Sempre quando você for criar um formulário, primeiro você cria a estrutura, né? A estrutura aqui, a gráfica do formulário, e depois que ela estiver pronta, aí a gente passa para o segundo passo, que é a parte de programação. E aí a gente vai programar os botões, vai programar as listas, vai colocar as listas nas combo box, mas isso a gente vai aprender na próxima aula. Beleza? Mas vamos lá agora fazer o nosso formulário. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos mexer aqui no nosso user form, vamos mudar o nome, vamos chamar ele de user form underline aula 6. Mudamos. Vamos mudar aqui agora o caption. Vamos colocar aqui, ó, Gênios do Excel. Vamos colocar um tracinho, vamos pôr aula 06. Agora a gente vamos colocar um título aqui assim, ó.
Como é que a gente faz para colocar esse título? A gente vem aqui na nossa caixa de ferramenta e seleciona a opção de rótulos. A gente vem cá e coloca um rótulo. Como vai chamar esse label aqui, esse título? Vamos chamar label underline título. Lembrando que aqui não é bom você colocar acento, tá? Nenhum caractere especial. E aqui no nosso caption, lembrando que a gente pode mudar o caption clicando aqui, ou então a gente clica aqui, que ele já vai... Se ele não tiver clicado, você tem que clicar uma vez e clicar outra. E a gente consegue mudar por aqui. Vamos colocar assim, ó, formulário de cálculo da média de faturamento. Pronto. Agora aqui não está aparecendo, a gente pode aumentar aqui um pouco a nossa caixa de texto. Vamos mudar aqui a fonte, vamos vir aqui em fonte, aqui na Roma. A gente clica nesses 3 pontinhos aqui, e agora a gente vai colocar o tamanho da fonte. Vamos colocar, eu vou colocar oblíquo e negrito, que é itálico e negrito. Vou colocar a fonte número 12. Pronto. E aqui agora eu vou estender para poder ficar tudo em uma linha só. Eu prefiro, não necessariamente você precisa fazer assim, você pode colocar do jeito que você quiser. Beleza? Pronto. E aqui agora eu vou fazer o que eu falei para vocês da outra vez. Eu vou vir aqui, vou clicar para poder ativar a nossa caixa de propriedades. Vou vir aqui agora em Backstyle, vou clicar, vou vir aqui nessa setinha e vou colocar transparente. Pronto, agora ele não está mais aparecendo aquele fundo retangular aqui feio. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos adicionar os nossos outros rótulos, né? O primeiro rótulo, a gente vai colocar aqui, o que a gente vai, antes de escrever, né? Vamos mudar o nome. Vamos colocar assim, label questão. Aqui começar um título não faz tanta diferença o nome que você vai colocar, porque a gente não vai chamar ela hora nenhuma no nosso código aqui, tá? E aqui no nosso caption, o que a gente vai colocar? Vamos colocar assim, ó. Quantos dias deseja calcular a média do faturamento? Vamos dar um Enter. Aqui a mesma coisa, vamos ajustar aqui o tamanho que a gente quer. Vamos vir aqui agora na fonte, ó, vamos clicar, vamos vir aqui nos 3 pontinhos, vou deixar negrito só e vou colocar tamanho 11. Pronto. Aqui agora a gente aumenta. Ó, aqui como ficou muito maior do que aqui, porque o texto ficou grande, então, ao meu ponto de vista, fica meio desproporcional. Então, para mim, o título tem que ser maior. Então, eu vou colocar um 16 aqui para dar um boom. Vou aumentar o nosso formulário aqui, e aqui você deixa proporcional do jeito que você quiser. O bom dessa parte gráfica aqui é porque você pode simplesmente adicionar do jeito que você quiser. E aqui agora eu vou aumentar um pouco aqui, pronto. Vou fazer um trem bem grandão. Aqui, depois a gente arruma o tamanho aqui, tá? Vamos colocar aqui. Vamos colocar já o segundo texto, como é que a gente faz para copiar, ó. Ou você pode vir aqui, colocar outro, mas aí você vai ter que mudar todas as propriedades de novo. Eu prefiro fazer assim, ó. Segura Ctrl, botão esquerdo do mouse. Nossa, fiquei seco com o laser do mouse aqui. Ctrl, botão esquerdo, arrasta, solta o mouse, solta o Ctrl. Agora é só a gente clicar aqui que a gente pode alterar o texto. A gente vai colocar aqui assim agora, ó. Isso aqui é só por questão didática, tá bom? O que a gente pode colocar como texto aqui? Valor do faturamento médio. Pronto, vamos dar um Enter aqui. Aqui falta a gente tirar aqui, né? Vamos aqui no Backstyle, vamos tirar aqui, vamos colocar transparente também. Aqui também, ó, opaco, vamos colocar um transparente. Pronto. E aqui agora a gente tem que colocar mais duas coisas, né? A gente tem que colocar a nossa caixinha de texto, que a gente aprendeu ontem, né? A nossa text box. A gente vai vir aqui, vai selecionar, vai colocar o tamanho da nossa text box, vamos colocar... Aqui é só um número, né? Então não precisa ser um negócio muito grande. A gente pode deixar assim. Agora a gente vai vir aqui, text box. Vai mudar, vamos colocar underline. Número de dias. Aqui agora a gente vai vir aqui na fonte e vai mudar. Aqui a gente pode colocar 11, ok, pronto. Aqui vamos subir um pouquinho, pronto. E aqui a gente vai colocar uma segunda text box, mesma coisa, ó, Ctrl, botão esquerdo do mouse e arrasta. Aqui eu vou colocar uma caixa um pouco maior, porque a gente vai colocar um texto aqui dentro, tá? Então a gente vai colocar assim, ó, o faturamento médio em tantos dias, a gente vai pegar esse número aqui, é de, e a gente vai colocar o resultado da média, tá? E aí, aqui a gente tem que mudar o nome, a gente vai colocar assim, ó, text box underline resposta. Pronto. E aqui o Roma, a fonte a gente já tinha colocado, né? E aqui agora a gente vai colocar os nossos botões. Deixa eu só adicionar aqui, reduzir um pouquinho aqui. E agora a gente vai colocar 2 botões aqui, ó. Onde a gente acha o nosso botão? Aqui na nossa caixa de ferramentas, ó. Então tá logo aqui embaixo, ó, botão de comando. Clica aqui. E aqui a gente vai ter as mesmas coisas, tem a mesma caixa de combinação. E aqui o que eu falei na aula passada, não sei se vocês se lembram, olha como é que aparece, ó, Command Button. Então se a gente for clicando aqui, por exemplo, para ver, ó, Label. E o que é o label? Label, e o que é o label? Label, ó, aqui a gente não mudou, ó, label, underline. Aqui, text box, número de dias. Text box, resposta. Então eu sei que é, e aqui é com maiúsculo, né? E aqui eu sei que é um text box, aqui eu sei que é um text box, aqui eu sei que é um botão. Então a gente vai colocar command button, e aqui a gente vai colocar calcular. E aqui no caption, que é a mesma coisa, é o título que vai aparecer aqui no nosso botão, a gente vai colocar calcular.
Pronto, vamos aumentar o nosso botão aqui, vamos aumentar a nossa letra, ó, tá Roma, vamos vir aqui, vamos colocar um 11 aqui, tá bom. Não, ficou muito pequeno, né? Vamos colocar maior, vamos colocar um 18. Pronto, 18 tá bom, bem grandão. Aqui agora, para poder mudar, a gente vem cá, arrasta, para poder criar outro, né? Mesma coisa. E aqui, a gente só vai mudar aqui. Primeiro, a gente vai mudar o nome, a gente vai colocar Command Button fechar, porque a gente vai colocar um botão de fechar o nosso formulário. E aqui, obviamente, a gente poderia simplesmente clicar no X, né? Mas aqui é só para mostrar mais uma aplicação de botão para vocês. Eu sempre, quando eu estou fazendo um formulário, eu sempre coloco o botão fechar, porque eu acho que fica mais intuitivo a gente clicar num botão escrito fechar no meio de um formulário do que clicar no xizinho ali. Eu particularmente prefiro, eu acho que fica mais organizado. Não necessariamente você precisa fazer, é só uma dica, beleza? Vamos mudar aqui, vamos lá no Caption e vamos colocar aqui agora fechar. Pronto, que a gente pode ajustar aqui. Vamos ajustar aqui assim. Vamos diminuir o tamanho do nosso formulário. Pronto. Agora a gente já está com o nosso formulário criado. Ó, vamos só ajustar. Pronto, colocar mais ou menos no centro. Pronto, então esse aqui é o nosso primeiro formulário. Antes da gente passar, eu queria saber a sua opinião. O que você está achando aqui dessa nossa aula? Tá gostando? Tá achando tranquilo o jeito que a gente está trazendo para vocês a construção do formulário? Comenta aqui, porque é muito importante para mim saber a sua opinião. Porque no final das contas eu estou trazendo os conteúdos para vocês. Então, o que importa para mim é saber se vocês estão aprendendo, se vocês estão achando que tá um entendimento fácil. Porque se não tiver, a gente muda isso. Porque o importante é vocês aprenderem, beleza? Então, vamos continuar aqui. Pronto, agora que a gente já tem tudo feito aqui, a nossa parte do nosso VBA, a nossa parte do nosso formulário, a parte gráfica construída, ó, vamos só verificar aqui, ó. Formulário de cálculo da média de faturamento, quantos dias deseja calcular a média do faturamento, valor do faturamento médio, calcular. Pronto, então o nosso formulário está criado, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Antes da gente começar a programar, vamos só vir aqui no nosso módulo, vir aqui no nosso sub, a gente vai chamar o nosso formulário, que é o que eu mostrei para vocês ontem, para quem ficou mais no final do vídeo, que eu dei aquela dica extra de como a gente vai chamar o nosso formulário. Então aqui a gente vai chamar o nosso formulário com a macro. Chamar a nossa macro. E o que vai fazer a nossa macro? Ela vai abrir o nosso formulário. E a gente vai poder mexer no formulário, e o formulário vai fazer tudo aquilo que a gente está programando, tá? Mas então como é que a gente faz? Ó, a gente vai digitar o nome do nosso formulário, então ó, user form, underline, aula 6, ponto. E qual a propriedade que a gente vai chamar agora do user form? A gente vai chamar a propriedade de show, que é pra gente mostrar o formulário toda vez que a gente chamar a nossa macro, beleza? Então, vamos ver se vai funcionar, ó. Vamos dar um play aqui e pronto. Vamos executar. E olha aqui, que bonito o nosso formulário. Formulário de cálculo de média, tal, é que a gente vai digitar o dia. E quando a gente clicar aqui em calcular, ele vai escrever aqui a mensagem. O faturamento... A média de faturamento nos 3 dias, nos 3 primeiros dias, é de tanto. A gente vai pegar os 3 primeiros dias aqui e vai somar. Beleza? Então vamos lá fazer isso agora. Se a gente clicar aqui, ele vai voltar, não vai fazer nada. Porque a gente não programou em nada. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, programar os nossos botões. Vamos começar a programar daqui para cá. Porque isso aqui é mais fácil, a gente faz ele mais rapidinho. Como é que a gente faz para programar uma estrutura aqui no nosso formulário? Eu tenho uma aposta para fazer com você. Eu aposto que você aperta o botão de like mais rápido do que eu faço esse cubo mágico aqui. Vamos bater uma aposta? Já deu like? Bom, então já que eu já perdi, vamos voltar agora pro nosso vídeo. Lembra como é que a gente fez ontem para programar aqui? A gente só deu um duplo clique, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Duplo clique, pronto. E aqui a gente vai programar o botão, ó. Command, button, fechar. Clique, ou seja, toda vez que eu clicar no meu botão de fechar, ele vai fazer essa instrução aqui. E o que a gente vai colocar aqui, ó? Unload, de descarregar, né? De fechar aquilo que está carregado. E aqui ele pede para a gente o objeto. O nosso objeto vai ser o nosso user form. Então a gente digita assim, ó, user form, underline, aula 6. Só isso. Tá programado o nosso botão de fechar. Vamos testar ele? Ó, vamos vir aqui no nosso user form. Tá aqui bonitinho, a gente já programou ele. Vamos rodar a nossa macro. Executar. E se a gente clicar em fechar aqui, ele tem que fechar o nosso formulário. Pronto, fechou o nosso formulário. Aqui ele voltou aqui porque a gente chamou o nosso formulário por aqui. Então, tá funcionando. Então, agora a gente tem que calcular, tem que programar o botão calcular. Como é que a gente vai programar o botão calcular? Duplo clique. Pronto. E aqui ele já aparece. Ah, vamos colocar assim, ó, para ficar mais fácil aqui, ó. Pra gente ficar bem separadinho, ó. Fechando o formulário. Porque assim, na hora que vocês pegarem o código para poder estudar, tá bem comentadinho, não vai ter nenhum problema para entendimento. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui, ó? O que eu tô propondo pra gente fazer? Deixa eu diminuir aqui, ó. Pra gente poder ver o nosso banco de dados ali ao mesmo tempo que a gente programa. Pronto. Acho que assim dá pra ver o banco de dados aqui, né? Então, o que eu vou propor da gente fazer, ó? A gente vai pegar o nosso número aqui. A partir desse número, a gente tem que calcular a média aqui no nosso banco de dados.
e depois a gente tem que escrever um texto aqui. Então, repara a ordem. A gente tem que ler esse número aqui, gravar esse número numa variável, calcular a média aqui e depois escrever o texto. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui a ordem. Vamos lá agora no nosso botão que a gente vai programar, né? Então, aqui, primeira coisa de tudo. Vou seguir a mesma lógica que a gente estava seguindo antes. Ó. Passo 0. Primeiro, sempre. Escolher a folha de trabalho. Quem que é o nosso passo 1? A gente vai definir uma variável para armazenar esse valor aqui. Então, vamos lá. Ó. Definir uma variável para guardar o valor dado pelo usuário. Depois que a gente criou essa variável, a gente vai ler, né? Então, a gente vai armazenar. Então, qual que é o nosso próximo passo? Ó, passo 2, que é calcular a média. Aqui, no caso, eu juntei os dois primeiros passos que eu falei para vocês, né? Então, quem que é o nosso próximo passo? Ó, passo 2. Vamos voltar aqui, ó. Depois que a gente armazenou, depois que a gente leu, criou uma variável para armazenar, que são os dois primeiros passos, a gente vai para o próximo passo, que é calcular a média a partir do valor recuperado. Então, o próximo passo aqui é calcular a média. Então, vamos escrever lá, ó. Próximo passo, calcular a média do faturamento. Faturamento. E o nosso passo 3, quem que é o nosso passo 3? O nosso passo 3 é, vamos voltar aqui de novo para o nosso user form. Definimos uma variável. Lemos o valor, calculamos a média aqui do nosso banco de dados. Próximo passo é escrever o texto retornando a média. Então aqui agora a gente vai colocar, passo 3, escrever o texto com o valor da média. E aqui, ó, na hora que a gente calcular a média, a gente tem que definir uma variável para média. Beleza? Então é muito simples, vamos seguir os nossos passos aqui agora. Ó. Agora que a gente já estruturou direitinho, vamos seguir os nossos passos. Passo 0, vou até colocar em tab aqui para dar uma formatação. Passo 0, vamos lá. Vamos selecionar a nossa planilha 1 aqui, ó. Então a gente vai colocar Sheets, abre parênteses, abre aspas, planilha 1. Fecha aspas, fecha parênteses, e o que a gente vai fazer? .select. Pronto. O que a gente faz? Primeira coisa, roda a macro. Escreve um pouco, roda. Escreve um pouco, roda. Pronto. Rodou o botão fechar. Vamos testar agora o botão calcular. Funcionou. Como é que eu sei que funcionou? Quer ver? Vou clicar aqui. Vamos chamar ali agora de novo, ó. Na hora que eu clicar em calcular, ele tem que ir lá para a planilha 1, ó. Foi lá para a planilha 1. Então, significa que ele está funcionando. E aqui agora a gente clica em fechar, porque a gente fecha o nosso formulário. Beleza. Então, até agora, funcionando. Fizemos o nosso passo 0. Nosso passo 1. Primeira coisa, vamos definir a nossa variável. Então, para definir uma variável, DIN. Como é que a gente vai chamar essa variável? Vamos chamar ela de número num de dias. Pronto. Acho que fica bem intuitivo, né? Num de dias. As double. Agora a gente vai ter que colocar o texto que o usuário digitou aqui. Texto que o usuário digitou aqui, a gente vai ter que colocar na nossa variável num de dias. Como que chama essa variável aqui? Ó, text box, número de dias. Então, a gente vai pegar essa variável aqui. Vamos lá aqui agora de novo. Nossa variável num de dias vai receber text box, número de dias. Lembrando que se a gente deixar assim, ele não vai ler nada, então a gente tem que colocar a propriedade valor aqui, então value. Então aqui a gente já colocou o valor da variável aqui, que o usuário digitar. Então se ele digitar 1, vai valer 1. Se ele digitar 2, vai valer 2. Se ele digitar 1 milhão, vai valer 1 milhão. Beleza? Então aqui está feito, ó. Definir uma variável para guardar o valor dado pelo usuário. Então a gente definiu a variável e a gente guardou o valor dado pelo usuário. Próximo passo, o que a gente tem que fazer? Calcular a média do faturamento. Como que a gente faz para calcular a média do faturamento? É só usar a fórmula média. Se fosse lá no Excel, era só usar a fórmula média, né? Então, média. E aí, selecionaria aqui. Pronto. Só que, agora a gente está no VBA. Como é que a gente faz para calcular qual que é a fórmula média aqui no VBA? É average. Então, agora a gente tem que calcular o valor da média, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma variável para média. Então, vamos lá definir a variável para média. Ó, DIN, vamos chamar de média, as double. Pronto. Agora a gente vai calcular o valor da média. Como é que a gente faz para calcular o valor da média? É só a gente usar a fórmula média. E aqui no VBA, que é em inglês, chama average. Então, de média. Aí aqui agora a gente coloca assim, ó, application.worksheetfunction. E aqui o nome da nossa função, average. Vamos dar um tab aqui. E agora a gente tem que colocar quais são os valores dos quais a gente vai calcular a nossa média. Beleza? Aqui é como a fórmula soma. A gente pode ou selecionar cada um dos números, ou então a gente seleciona um intervalo. Olha aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, deixa eu só comentar aqui, senão vai dar um erro. Se a gente fosse calcular aqui, como é que a gente faria? Ó, igual média, abre parênteses. A gente poderia fazer de dois jeitos, ó, ou selecionando o intervalo, assim, ou então igual média,
esse daqui, ponto vírgula, esse daqui, ponto vírgula, esse daqui, entendeu? Então a gente poderia fazer dessas duas maneiras. Só que aqui a gente vai fazer pelo intervalo, beleza? E agora, então, agora a gente tem que entrar o valor do nosso intervalo, né? E qual vai ser o nosso intervalo? Ele vai ser de C2, por quê? Porque o nosso banco de dados começa aqui em C2, ou seja, abre aspas, C2 até C qual que ele vai? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a média de 3 valores. Então, eu tenho que pegar 2.539,69, 656,51, 1.416,08, ou seja, 3 valores. Então, ele foi de C2 até C4. Ou seja, eu tenho que ir de C2 até C4, beleza? Então, eu tenho que ir de C2 até C4, só que eu não posso colocar C4 aqui. E que número que eu vou colocar aqui agora? Vamos construir a nossa fórmula aqui, ó. Vamos fazer isso. Se eu quisesse fazer a média de, ó, vou colocar assim, ó, num de valores. Até que linha? Calma, vai ficar mais fácil. Ó, se a gente quiser fazer uma média de, ó, 3 valores, então vai ser 1, 2, 3. Então, ele foi até a linha 4. Se eu quiser fazer a média de 2 valores, então vai ser 1, 2. Então, foi até a linha 3. Então, para 2 valores, vai até a linha 3. Se eu quiser fazer para, sei lá, 7 valores, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, foi até a linha 8. Então, que número que eu tenho que colocar aqui na nossa fórmula? Não é, se eu quero 3 dias, eu vou até a linha 4. Se eu quero 2 dias, eu vou até a linha 3. Se eu quero 7 dias, eu vou até a linha 8. E por que isso? Porque é sempre um a mais. Porque aqui eu estou começando da segunda linha, então eu tenho sempre que somar um dia. Então, a gente vai fazer isso. Então, em vez da gente colocar o 4 direto aqui, que no caso seria para 3 dias, a gente vai colocar, vamos fechar aqui, vamos concatenar a nossa variável com num de dias mais 1. Vamos fechar parênteses e pronto. Entenderam aqui por que é número de num de dias mais 1? Se eu quero 3 dias, eu ponho 4. Então, ó, se ele me dá 2 dias, deixa eu diminuir um pouco. Se ele põe 3 dias, eu tenho que pôr 4, porque vai até a quarta linha, beleza? Se você ficou com dúvida nessa parte aqui, escreve mensagem aqui pra gente nos comentários que a gente vem te explicar direitinho, beleza? Mas eu acho que ficou bem claro. Mas de qualquer jeito, se não ficou, deixa nos comentários aqui pra eu saber, pra poder te explicar melhor. Então agora a gente já calculou o valor da nossa média. Opa, pera aí que aqui tá faltando um range aqui, ó. Senão quando a gente for rodar não vai funcionar. Pronto. Porque se a gente rodasse aqui sem esse range, ele não ia entender o que era isso aqui que a gente tava colocando. Mas vamos lá testar agora para ver se tá funcionando, ó. Vamos dar um play aqui, o fechar, botão funcionar. O botão fechar tá funcionando. Vamos dar um play aqui agora para testar o calcular. Vamos colocar aqui a média de um dia. Então pronto, ele não fez nada, quer dizer, ele fez, calculou, mas ele não mostrou nada. Então como é que a gente vai poder conferir agora? Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar direto o valor aqui, só para a gente poder verificar. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar esse valor aqui, text box resposta, que é o nome da caixinha. Vamos voltar aqui na nossa programação. E agora, que no caso é o começo do nosso passo 3, eu diria assim, né? Primeiro a gente vai testar e depois a gente vai escrever. Então vamos fazer assim, ó. Vamos falar que a text box resposta vai receber med. Vamos testar agora para ver se vai funcionar. Vamos rodar aqui. Vamos colocar aqui agora, ó, 1. Vamos calcular. Então deu 2.539,69. 2.539,69. Vamos colocar aqui agora 2. 1.598 e 1. Vamos calcular a média desses dois aqui para ver se deu certo? Ó, vamos fechar o nosso formulário aqui. Vamos voltar aqui. E vamos calcular a média igual média desses dois primeiros aqui para ver se deu certo. 1.598 e 10. Então deu certinho, deu exatamente isso. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai acabar de escrever o nosso texto. Vamos lá escrever o nosso texto agora. Eu vou colocar assim, ó, eu vou deixar assim. Aqui eu vou colocar verificação da média. Aqui agora, o que a gente vai fazer? Lembrando que isso aqui foi só um teste, né? Aqui foi um teste. E aqui agora o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o nosso texto, né? Que já está aqui, escrever o texto. Então isso significa que essa variável aqui, text box resposta, ela vai receber o nosso texto. O que a gente falou que a gente ia colocar? Que vai ser, entre aspas, né, a média do faturamento dos, fecha aspas, num concatena, num de dias, ou seja, a média do faturamento dos tantos dias que o usuário vai colocar, concatenado, abre aspas, EDR, cifrão, fecha aspas, e isso daqui a gente vai concatenar com med. Pronto, vamos ver se vai dar certo? Vamos colocar aqui agora, vamos dar um play. Vamos colocar um 3 aqui agora, vamos ver, ó, calcular. Então, a média do faturamento dos 3
falta colocar os dias aqui, né? É de 1534,42. Aqui a gente pode tirar esse mundo velho de zero aqui, né? Vamos fechar aqui, vamos voltar aqui para o nosso formulário. Então, o que faltou a gente fazer aqui, ó? A média do faturamento dos dias é média. E aqui, para tirar aquele tanto de número, a gente pode usar uma fórmula, né? A gente pode usar a fórmula ARRED. E aqui a gente vai fazer assim, ó. A gente vai falar que MED vai ser, aqui eu vou chamar de MED, aqui eu vou chamar de MED arredondada, vai ser igual a, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, application.worksheetfunction.round, que é a função arredondar em inglês aqui no nosso VBA. Aqui a gente vai colocar o nosso valor, que no caso é MED, vírgula, porque aqui no VBA a gente não usa ponto vírgula para separar, a gente usa vírgula. E aqui o que é esse próximo argumento? É o número de casas de arredondamento, a gente vai colocar 2. A gente vem cá e fecha e dá um Enter. E aqui a gente tem que definir outra variável, né? Din, igual a gente definiu essa daqui, a gente vai definir MED arredondada. Só copiar assim, a gente coloca aqui. Eu tô só arredondando, não tô fazendo mais nada demais. Se tiver dúvida, não esquecem, coloca aqui nos comentários a sua dúvida. Vamos dar um Ctrl C aqui e aqui a gente vai concatenar com esse valor aqui agora. Vamos lá testar para ver se funcionou? Ó, play. Vamos colocar 2 aqui agora, calcular. A média do faturamento dos 2 dias é de 1.598,10. Então, nosso vídeo de hoje foi um pouquinho maior, mas eu acho que valeu a pena, porque a gente construiu um pequeno formulário onde a gente usou tudo que a gente já viu até agora e a gente adicionou 2 botões. Então, só para a gente fazer um pequeno recapitulativo aqui. Primeira coisa que a gente fez, a gente construiu a parte gráfica do nosso formulário. Depois, a gente programou para fechar o botão usando a função onload. Depois, a gente, na command button, a gente calculou calcular. Aqui, então, depois, a gente dividiu em 3 passos. O primeiro foi, a gente escolheu a nossa folha de trabalho, que é onde está o nosso banco de dados. Depois, no passo 1 aqui, né? No próximo passo, a gente definiu a variável para guardar o valor. Então, a gente definiu a variável e leu o que o usuário colocou e guardou o valor. No nosso próximo passo, calcular a média do faturamento. Então, a gente definiu uma variável para a média. E a gente veio aqui e depois calculou a média do faturamento de acordo com o número de dias aqui. Então, a gente fez aquele cálculozinho para colocar esse intervalo dinâmico aqui a partir do valor que o usuário digitar. E aqui depois a gente só fez um arredondamento para poder ficar mais bonitinho para a gente colocar aqui, beleza? E depois, no nosso terceiro e último passo, a gente escreveu o nosso texto aqui. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso mini curso de hoje, a nossa aula 06. Não dá pra fazer 6 com uma mão só. Eu sei que o vídeo de hoje foi um pouquinho maior, mas eu quis trazer, além, não só um vídeo explicando como é que seria a aplicação do botão, porque seria muito rápido, eu poderia simplesmente, o botão você usa assim, faz isso e isso. Mas o meu intuito aqui é, além de mostrar pra vocês o como a gente usa a ferramenta, o como a gente vai aplicar a ferramenta. Então eu achei legal a gente fazer uma pequena revisão de tudo que a gente já fez até agora, de tudo que a gente já aprendeu, criar um formuláriozinho usando as estruturas que a gente já aprendeu e, além disso, adicionar um botão. Então, se você gostou dessa aula de hoje, eu tenho algumas coisas para te pedir. Primeiro, se você não deu o like nesse vídeo aqui, dá o like aqui, que isso ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Primeiro, porque o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos e vai te enviar mais vídeos como esse. Segundo, porque vai ajudar o nosso canal a crescer e com isso a gente consegue levar essa mensagem para poder ensinar pessoas o VBA e o Excel mais longe. Então, você ajuda a gente a ajudar vocês, entendeu? E a outra coisa que eu vou pedir pra vocês é, se você ainda não segue a gente aqui no nosso Instagram, segue a gente lá, porque lá a gente coloca dicas diárias sobre Excel e sobre VBA. Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu tô deixando aqui pra vocês a playlist completa do nosso mini curso de VBA. Então aqui você vai poder acessar todos os outros vídeos, a nossa aula 0, 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Então é isso daí, o Gênios do Excel vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã na nossa aula 07 do nosso mini curso de VBA.